Antigo Betânia de 2013. Bem, pessoal, ele é um funcionário e eu queria perguntar para ele, Alan, o que te chamou a você? O que foi um chamado do Senhor, você quis? Fala um pouquinho para a gente. Bom, a gente sempre diz que o chamado é do Senhor, né? E realmente é dele. Não há nada que a gente faça que não seja para Ele, né? Porque a Bíblia mesmo diz sobre por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas, a Ele, pois a glória para sempre, amém. Mas o meu chamado, eu digo que eu entendi o meu chamado, porque chamado a gente tem desde o ventre da nossa mãe, né? A gente só vai entendendo isso depois. Mas eu entendi isso em 1996, quando fui um missionário na nossa igreja, na Igreja Brasil para Cristo, na época, lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E esse missionário, ele já tinha ido para a Espanha e ele compartilhou com a gente sobre os campos não alcançados, né? Que falava dos países onde pessoas nunca haviam ouvido falar de Jesus. Aquilo para mim era uma novidade. Eu achava que todo mundo havia ouvido falar de Jesus. Só que ele trouxe uma estatística dizendo que mais de 2 bilhões de pessoas nunca tinham ouvido pelo menos uma única vez sobre Jesus. Quando ele começou a compartilhar das fotos, falar dos locais onde pessoas nunca haviam falado de Jesus, e aquilo me impactou de tal maneira que eu estava com 16 anos na época, eu falei, não, é isso que eu quero, é esse meu chamado, e eu vou para missões, eu vou pregar o Evangelho para esses povos não alcançados. E também se confirmou através de um texto que eu li em Marcos 10, 29 e 30, que fala que aquele que deixa mãe, pai, casa, irmãos e irmãs, filhos e filhas por amor de mim, receberá 100 vezes mais nessa vida, em tudo isso, com perseguições e no governo vida eterna. Então eu entendi o meu chamado a partir desses dois pontos, a pregação desse missionário e o texto bíblico de Marcos 10. Qual que é o desafio de missões no Brasil? O desafio de missões hoje no Brasil é o despertar mesmo da igreja brasileira. É a igreja entender, parar de olhar para si mesma e olhar para os povos não alcançados. Você sabia que se a gente pegasse todo o dinheiro que entra na igreja, investisse em missões, aliás, todo o dinheiro que é investido em missões na igreja brasileira e dividisse por cada crente brasileiro, é como se cada crente brasileiro ofertasse R$1,41 por ano para missões. Cada um de nós investíssemos R$1,41 por ano para missões. É menos do que um preço de uma Coca-Cola diária, entende? É menos do que um preço de uma Coca-Cola em lata. E aí o que eu digo para você, que o maior desafio da igreja são as igrejas mesmo se despertarem e olharem para missões. Nós temos hoje no Brasil cerca de 300 mil templos evangélicos. Apenas 3 mil tem um missionário enviado para o campo transcultural. Eu acho que tem um missionário que ele disse que os povos estão mais preparados para receber o Evangelho do que a igreja está preparada para proclamar. Em outras palavras, o mundo hoje está preparado para receber. Se você falasse de desafio, cada campo, cada país, cada povo tem a sua dificuldade, a sua situação, mas entretanto eu não vejo desafio no mundo. Eu vejo o desafio, como você me perguntou antes, da igreja realmente parar de olhar para si mesmo, parar com o evangelho da prosperidade, com o evangelho de apenas cura, do evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro, e olhar para os campos. Jesus disse, né? Vede os campos, estão brancos para a ceifa. Então o mundo está preparado, já está branco, já está preparado para receber a ceifa. O que nós precisamos orar é, Pai, envia trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas a gente precisa orar para que Deus desperte a igreja, que a igreja pare de olhar para cá e olhe para os campos, seja ele onde for, onde houver uma pessoa que não conhece Jesus, ali é um campo missionário para ser alcançado. Então é mais ou menos isso aí. A gente precisa, o campo tem seus desafios, sim, tem suas dificuldades, sim, mas o desafio maior está na igreja. A igreja se despertar. Qual foi a maior dificuldade que você passou em todo campo missionário? A maior dificuldade? Cara, eu não digo para você que eu passei dificuldades.
muita gente me pergunta isso, muita gente tem aquela figura do missionário que passa necessidade e tal. Eu tenho uma dificuldade de dizer que eu tive dificuldade, porque todas as dificuldades que a gente passa são ensinamentos do Senhor. Claro, a gente sempre, toda a igreja, a gente precisa de intercessores, a gente precisa de pessoas que estejam mantendo o nosso ministério, ofertando, a gente precisa de pessoas que estejam divulgando e amando esse ministério. Beleza, a gente precisa disso. Mas assim, dificuldade, cara, eu não lembro de ter passado assim, igual muita gente cria aquela imagem do missionário passando dificuldade, entende? Eu não lembro de ter passado dificuldade. Tem as lutas normais, entende? Eu acho que luta todo mundo passa, seja aqui, seja no campo missionário. Luta todo mundo passa, mas assim, dificuldade, igual geralmente as pessoas têm a ideia, eu não. E você pode contar um testemunho pra gente de alguma convicção sua em algumas Sim, eu fui missionário no Uruguai, eu tive como missionário trabalhando no Uruguai e na Bolívia. Estive também visitando o Suriname, tá? E estive em alguns outros países da América Latina também, mas como missionário, com um trabalho específico, eu estive no Uruguai e depois que casei com a minha esposa na Bolívia. Uma conversão que aconteceu que foi muito impactante para mim foi que um dia a gente saiu para evangelizar no Uruguai e a gente morava a 5 minutos da praia, só que essa praia não é como aqui no Brasil, a praia era deserta mesmo, deserta. E aí eu fui com um amigo meu que estava lá, o Consuelo, e a gente falou assim, vamos evangelizar, e a gente saiu para evangelizar, só que a gente foi em direção à praia. E na praia, cara, a gente chegou, tava deserto, não tinha ninguém, tinha um jovem jogando bola bem distante da gente, e a gente sentou perto da orla. A gente sentou, vamos esperar aqui. E a gente sentando, de repente passou um cara, andando assim, lento, tava de calça jeans, tênis, com sua mochila na areia da praia. E aí eu levantei e perguntei pra ele, você pode me dizer a hora? Né, nesse tempo meu amigo ainda não falava espanhol, então eu que estava falando espanhol com ele, porque eu já vivia mais tempo no Uruguai. Ele me disse a hora, a gente começou a caminhar com ele. Nessa conversa e tal, a gente começou a falar de Jesus para ele. Ele parou e a gente sentou. A gente pegou um folheto, era um folheto, um livretinho, e a gente começou a explicar de Jesus para ele. Nisso, cara, de repente, formou-se uma tempestade mesmo assim. O céu ficou negro mesmo. E começou a chover. Só que esse rapaz, apesar de estar com tênis e mochila, ele não levantou. Ele ficou ali escutando. A chuva estava caindo tão forte, que eu tinha que gritar para ele me ouvir. O folheto acabou. No final das contas, ele entregou a vida a Jesus Cristo. E aí a gente foi perguntar o que ele estava fazendo ali. Naquele dia, ele falou assim, olha, eu estou vindo de uma cidade chamada Pando, que era uma cidade de 40 minutos dali. Eu estou vindo de uma cidade, quando eu estava desnorteado, porque a esposa dele o havia abandonado, e ele não viu seus 2 filhos há quase um mês ou 2 meses, eu não lembro agora. E ele falou que ele estava andando naquela praia justamente para se matar. E Deus nos levou ali justamente para pregar para ele, e ele naquele dia entregou a vida para Jesus. Tá? Tem vários testemunhos de conversões, né? No campo missionário. Esse foi um caso, mas geralmente, dependendo do lugar que você está, você não prega Jesus logo de cara. A maioria das vezes você faz amizade com a pessoa primeiro, para depois você realmente conversar sobre Jesus. Porque em muitos locais, se você não faz amizade primeiro com a pessoa não vai parar para te ouvir, entende? Então esse foi um dos testemunhos que eu vi de conversão no campo. O que você pode deixar para a igreja brasileira, uma mensagem para a igreja brasileira? A mensagem que eu deixo para a igreja é: missões se faz primeiramente para a glória de Deus. Missões se faz para a glória de Deus. Então, o princípio de tudo não são as almas. Sim, Cristo. Parece um absurdo isso, mas a verdade é que toda a Bíblia ela foi escrita primeiramente para a glória de Deus. E através dessa glorificação ao nome do Senhor, pessoas caminharão à luz, e aqueles que haverão de ser acrescentados à igreja, como está escrito em Atos, serão acrescentados. Mas missões se faz primeiramente para a glória de Deus. Então eu digo para a igreja brasileira: viva completamente para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Que a glória de Deus, que o louvor a Deus, que a honrar a Deus, que o desejo de amar a Deus seja a busca prioritária da igreja. Porque quando nós louvarmos a Deus e realmente adorarmos a Ele, quando realmente nós glorificarmos a Deus,
Deus vai plantar no nosso coração o desejo dele, de fazer com que o nome dele seja conhecido em todas as nações. Então eu digo para a igreja, é que se a igreja hoje, ela não evangeliza, se a igreja hoje ela não faz missões, tem algo de errado, porque é impossível você ter nascido de novo, reconhecer a Cristo e não desejar pregar o evangelho para outras pessoas. É impossível, é impossível. Então eu digo para a igreja, desperta, prega o evangelho e glorifique acima de tudo ao Senhor, seja nas alegrias e principalmente nas dores. Glorifique ao Senhor. Para mim seria essa a mensagem que eu daria para a igreja. Muito obrigado por ter cedido essa entrevista para a gente. Que o Senhor Deus te abençoe agora. No caminho do seu campo missionário, Ele coloque sabedoria em você e que Ele te use para a glória dele em nome de Jesus Cristo. Eu queria orar por você agora. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela vida do missionário Alan, Pai, porque em nome de Jesus, Senhor Deus, você está o abençoando, Pai, que o Senhor Deus o use, Pai, onde é que ele for, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ele possa ser cheio do Espírito Santo, e que ele possa pregar em português, Pai, e quando ele abrir a boca, que as pessoas se convertam, Pai, em nome do Santo de Jesus, Pai, para a sua glória, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Pessoal, siga o Betânia TV no YouTube. Você vê esse vídeo e aperta em se inscrever lá, Betânia TV, pregando o Evangelho verdadeiro. Deus abençoe vocês.